A graça e a paz, amados, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia e mais uma oportunidade de ter um coração grato, um coração agradecido a Deus, um coração cheio de gratidão, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Salmo 116, 12. Ao pensar nesta ocasião, né, em que sempre nos encontramos aqui reunidos, né? Deus me conduziu a falar acerca da gratidão. Gratidão é reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício, um auxílio, um favor, entre outras coisas. A gratidão envolve um sentimento de dívida para com outra pessoa, que é frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-la. Quando temos um coração grato, não dependemos de circunstância para agradecer, ou seja, em todo tempo, em qualquer situação, em momentos bons e em momentos ruins de nossas vidas. Se temos um coração grato e sensível a esse ato, a qualquer momento nós agradecemos. A Bíblia dá ênfase à palavra gratidão. Vamos ver, né? Por exemplo, a história de Lucas 17, 11. Nesta passagem, Jesus estava a caminho de Jerusalém, com a data da crucificação já próxima. E ao passar entre Samaria e a Galiléia, se aproxima de uma aldeia cujo nome não está escrito, ou seja, não está registrado. E fora dessa aldeia, 10 leprosos acamados em tremendo abandono vergonhoso. E claramente ficou claro que 9 destes leprosos eram judeus e um era samaritano. Os judeus daquele tempo nem encostavam nos samaritanos, mas menos viviam com eles. Se não encostava, quanto mais viver, se relacionar com eles. Mas, aparentemente, o sofrimento em comum desses 10, os juntaram na dor que compartilhavam, porque eles os 10 ali juntos, tanto os samaritanos como os judeus, compartilhavam das mesmas dores, dos mesmos sofrimentos ali. Mas se você, no caso, já passou a estudar, a ler sobre a lepra, você então entendeu, imaginou em que condições sórdidas eles viviam naquela época. Eram obrigados a viver num acampamento longe da cidade, longe da sociedade, longe das pessoas, isolados. Eram obrigados a viver num acampamento longe, mais longe de tudo. A lei exigia que os leprosos ficassem à distância de pelo menos, no caso, 100 metros 100 metros de distância dos não enfermos, para não contaminar aqueles que não estavam enfermos. Quando passavam algumas pessoas, os doentes tinham de gritar e falar a palavra impuros, impuros. Dependendo da duração da lepra, uns tinham perdido o dedo das mãos, dos pés, orelhas, era dente, braço, nariz. A pele possuía lesões e estava podre. Dentes, braço, tudo podre. E o mau cheiro e o aspecto era insuportável, o mau cheiro. Estes homens mendigavam, pediam e ingeriam comida que os outros nem iriam querer olhar.
e provavelmente viviam do lixo. Para você ver a situação que passava essas pessoas, na qual a sociedade ali desprezava, ninguém queria saber dessas pessoas. Porém, o que mais atormentava esses leprosos era a lembrança dos queridos que tiveram de abandonar quando o sacerdote os declarou imundos. Eles perderam esposa que os amava, filho que brincava com ele, os amigos, tudo isso eles perderam. Perderam lares, carreira, o respeito e qualquer esperança de serem úteis. Esses leprosos perderam. Alguns deles provavelmente haviam sido judeus, fiéis, enraizados na tradição da igreja. Contudo, agora estava acamado fora de uma aldeia, sem nome, exposto num viver de vergonha e sofrimento inexprimível. Era terrível a situação desses leprosos. E ali fora da cidade, aqueles homens encontravam Jesus e começaram a implorar por ajuda. Quando ele ali encontraram Jesus, Jesus ordena que eles fossem para Jerusalém com a finalidade de se apresentar ao sacerdote, pois só o sacerdote podia declará-los puros. No caminho eles observavam que um milagre havia acontecido. Entre eles havia um samaritano. Quando este samaritano percebeu que tinha sido curado, resolveu voltar ao encontro de Jesus, louvando a Deus em alta voz. Ao encontrar-se com Cristo, eles perguntaram, né? Não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Porque só retornaram para agradecer um. Os 9 só estavam até ali à busca de Jesus, mas por segundo interesse, não pelo que Jesus era, mas pelo que ele tinha a oferecer. Esta pergunta de Cristo nos revela uma forma errada de muitas pessoas que se relacionam com Deus. Hoje muitos agem como esses 9 que não voltaram para agradecer a Deus, ao nosso Jesus Cristo. Isso me faz perguntar por que é que em cada geração há um remanescente que corre atrás de Jesus, cheio de ações de graça. Porque Deus sempre tem um em meio a 10 que deixa tudo e volta só para adorar e louvar a Cristo, enquanto os outros 9, né? Os 9% assim abandonam. Ele voltou porque queria mais do que a cura, queria mais do que os benefícios físico ou material. Ele voltou porque tinha sede de Deus. Seu corpo estava curado, mas sua alma tinha um grande vazio de Deus. Certamente ele sabia que Jesus era a fonte da água viva. Ao ser curado, aquele samaritano compreendeu que Jesus não era um homem comum, era o Filho de Deus. Ele percebeu que era mais importante ir novamente ao encontro de Cristo do que ao encontro de um sacerdote judeu, que provavelmente o receberia com preconceitos. E por isso, ele volta para adorá-lo, agradecê-lo e suprir sua alma com alimento espiritual e salvação eterna.
Julgamos a estes 9 porque erraram em não voltar, mas nossa tendência é parecida em muitos momentos com o comportamento deles. Procuramos a 10 para obter dele suas bênçãos. E muitas vezes não procuramos para exercitar relacionamento com ele por meio da oração e do conhecimento da sua palavra. Às vezes erramos por procurarmos a Deus por aquilo que ele tem para nos dar e não por aquilo que ele é. A gratidão foi o sentimento que moveu aquele samaritano e voltou a adorar a Jesus por aquilo que ele é. No salmo lido, o salmista pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O salmista aqui está pensando numa forma de retribuir a Deus por tudo aquilo que Deus lhe fez. Sua atitude é semelhante à de samaritano, que volta por retribuir a Cristo o bem que havia recebido com gratidão e louvor. E não há outra forma melhor de pagar o bem recebido do que com gratidão. É movido por gratidão que o salmista pergunta: que posso dar ao Senhor como forma de expressar minha gratidão? Certamente, este pergunta poderia também ser feita por cada um de nós. Que posso dar ao Senhor? Que gesto posso ter ou que comportamento como forma de expressão minha gratidão por tudo que tenho recebido dele, de Deus? Eu tenho perguntado o que eu e você podemos fazer mais para Deus como forma de expressão de gratidão. O que podemos fazer? Será que nossa atitude realmente revela que há em nós um coração grato? Será que temos agido com compromisso na obra de Deus? Como uma forma de demonstrar o coração grato? Será que temos orado, meditado mais na palavra do Senhor como forma de evidência e gratidão? Será que temos realmente feito tudo isso? Conclusão: se desejamos ser grato, devemos ver que há algo especial em tudo que é colocado em nossas mãos. Seja a igreja, o emprego, a pessoa com a qual nos casamos, a casa em que moramos, a família que temos, o ministério que realizamos na igreja, enfim, em cada coisa que o Senhor nos tem dado, devemos nos lembrar que Deus é a fonte de todas as coisas boas que recebemos e que existe um princípio espiritual. Quando há gratidão, há multiplicação e há prosperidade em todas as coisas. Será que eu e você somos gratos a Deus independente das circunstâncias? Será? Pense nisto. Pense neste momento em algum motivo pelo quais deve agradecer mais ao Senhor. Pense nisso. Pense também em como poderia retribuir o Senhor por tudo que Ele tem feito. Em quais pontos você poderia melhorar para se tornar mais grato? Vamos ter um momento de gratidão a Deus
por tudo que temos recebido dele. Cada irmão deve falar ao Senhor um motivo de gratidão agora através da oração, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer e por sermos totalmente dependentes dEle. Que viemos ter uma vida de gratidão, sem cessar ao nosso Deus por tudo. Em tudo dai graça, mas exatamente por tudo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e que possamos estar aprendendo em tudo, dando graça ao nosso Deus.